Estamos na Red Zone, seus loucos pro futebol americano. Como é que vocês estão? Tudo bem aí com vocês? Ano novo chegou, 2025 já está na área, hoje é dia 1º. E é hoje que eu vim falar sobre 49ers contra Lions. Sim, o jogo foi na segunda, mas ontem eu não tive condições de gravar o vídeo, não tive como gravar. Eu estou de férias, né? Eu saí com a minha família, fui dar um passeio por aí. E estou gravando hoje, dia 1º, que está mais tranquilo, mais sossegado, e vim falar aqui com vocês sobre esse jogaço que aconteceu na segunda-feira. Mesmo que o 49ers tenha perdido, ainda assim foi um jogaço. Mas antes disso, deixa seu like, porque isso ajuda bastante os números do YouTube entenderem que vocês estão gostando do vídeo. Também comente, compartilhe, e se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações e se inscreva, porque aí você ajuda ainda mais o canal a crescer cada vez mais junto com o futebol americano aqui no Brasil. Isaac Ribeiro com vocês aqui no FA na Veia. Estão prontos para o vídeo sobre 49ers e Lions? Então vamos embora, solta a vinheta. Bem, galera, o jogo em si foi muito, mas muito diferente do que eu imaginei que seria. Eu imaginava um jogo muito mais pulsante dos Lions e um jogo muito mais aquém do 49ers, e começou totalmente o contrário. Só que diferente do que aconteceu na final da NFC nesse janeiro de 2024, que o 49ers começou perdendo e virou no segundo tempo, dessa vez aconteceu o avesso, o contrário. O Lions estava perdendo na virada do primeiro para o segundo tempo e fez a sua virada em cima dos 49ers. Porém, todavia, entretanto, não foi aquele baita jogo horroroso do time de São Francisco, mas ainda tem aqueles poréns drásticos de falhas de execução de jogadas. O Purdy, por exemplo, estava basicamente perfeito até sua primeira interceptação no terceiro quarto, e depois disso parece que o Shanahan deu uma murchada nas chamadas. Parece porque as chamadas continuaram a ser ainda um pouco mais, vamos dizer assim, volumosas, um pouco mais ousadas, só que as execuções começaram a dar errado. Inclusive é daí que veio uma segunda interceptação. Tá certo que nessa segunda interceptação foi muito mais, foi muito mais méritos para o jogador da interceptação, esqueci o nome dele, cadê? O Kirby Joseph. Foi muito mais mérito do Joseph do que demérito do Purdy, mas se ele tivesse feito a leitura corretamente após o snap, talvez ele tivesse feito uma outra jogada. Ah, Isaac, isso é para provar que o Purdy não é grande jogador de futebol americano. Discordo totalmente. Todo jogador novato, no caso dele já terceironista, que tem um ano inicial muito bom, um segundo ano continuando muito bom, vai ter uma hora que vai ter a sua regressão à média. E eu coloco esse ano como ano de regressão à média dele. Sem falar que todo o resto ao redor estava em queda livre. Tá certo que o Lions também tem mais de 14 contusões na defesa. Só que o 49ers, além de defesa, tem um ataque também, e um ataque que, por mais que tenha nomes interessantes, não conseguiu render neste ano. Já do outro lado, nós temos um Lions que está aí, ó, atropelando, fazendo de tudo que for possível para conseguir chegar ao Super Bowl. E olha, eu estou crente que isso possa acontecer. É lógico, isso é NFL. Durante os playoffs pode acontecer qualquer coisa com algum time que possa ir acordar com o pé direito naquele dia e vencer o time que é favorito, no caso aqui eu estou falando dos Lions. Então tudo pode acontecer, mas o que os Lions se tornaram semana após semana, cada vez mais candidatos ao Super Bowl, isso é a mais pura verdade, é o fato, não é nem opinião, tá? Para você ter uma ideia, o jogo corrido do 49ers estava até indo relativamente bem no primeiro tempo. Chegou ali as suas 60 jardas, se não me engano, na virada para o segundo tempo, mas depois foram só 15 jardas corridas. Um dos erros mais crassos do Kyle Shanahan, que é abandonar o jogo terrestre em determinados momentos da partida. O que vai fazer com que o que vinha dando certo para o Purdy, que era o play action, afundasse de vez, porque ficou fácil de marcar o passe, já que a corrida não estava sendo utilizada. Então, vamos colocar um pouco de responsabilidade para o Kyle Shanahan aí? Talvez sim, porque deixou o jogo terrestre de lado. Os números não foram ruins assim de todo. Vamos começar com o Jared Goff. Os Lions tiveram aí, com o Goff, 26 passes completados de 34, 303 jardas, 3 touchdowns lançados. Teve 2 sacks contra o Jared Goff, ambos do Nick Bosa.
E ele perdeu aí com isso 16 jardas. Não foi um grande estorvo para o ataque de Detroit. O Brock Purdy jogou aí 27 de 35 passes, 377 jardas conseguidas, 3 touchdowns lançados, mais 2 interceptações. Contando mais 2 turnover on downs de field goals que o Moody errou, então nós tivemos 4 turnovers aí. Vamos colocar a culpa só no Moody? Não, mas que ele tem boa culpa nisso, há muito tempo, ele tem, porque o 49ers perdeu por 6 pontos de diferença, 2 field goals, 6 pontos, um extra point que ele perdeu, 1 ponto, 7 pontos, poderia ter dado a vitória para o 49ers, lógico, poderia, o se é algo muito controverso, mas porém, todavia, o Brock Purdy ainda, no final do quarto ainda saiu com uma contusão. Agora, ele teve um momento que ele pôs a mão na mão direita, a mão lançadora, teve um momento que ele pôs a mão no cotovelo, que gera um pouco mais de tensão, porque é o cotovelo operado. Não sei se foi mais por precaução, e aí o Joshua Dobbs entrou e fez aí um estraguinho, tá? Fez um estraguinho legal, ele conseguiu aí fazer 3 passes completados de 4 tentados, 35 jardas e ainda correu para um touchdown de 7 jardas. É o que deu um pouco mais de esperança para o 49ers no final do jogo, mas o Jake Moody fez uma caquinha gigantesca. Ele primeiro perdeu o extra point e depois ele acabou fazendo uma tentativa de onside kick que, pelo amor de Deus, o bicho ruim. Se a gente for analisar as piores cacas do 49ers nos últimos 5 anos, vamos colocar aí as três escolhas de primeira rodada para escolher o Trey Lance, óbvio, aí já é engenheiro de obra pronta, mas querendo ou não, foi um erro, e a escolha do Moody na terceira rodada, 3 anos atrás. Poderiam ter escolhido alguém de final de draft, ou então undrafted, ou fazer que nem o Lions e o Cowboys fizeram, foram lá na UFL ou XFL, e trouxeram aí os seus kickers que estão fazendo grande sucesso e são muito bons. Lógico, todo kicker uma hora vai errar bastante. O kicker dos Ravens, que esse nome dele agora, o Tucker, a gente sabe que o Justin Tucker está num ano péssimo. Talvez seja motivo para dispensá-lo, não sei. Só que ele também já está há anos fazendo seus recordes dentro da NFL com chutes longos muito precisos. Esse ano, já desde o ano passado, ele vem tendo os seus vacilos. Esse ano foi o recorde de vacilos do Justin Tucker. Porém, todavia, entretanto, o Moody está no seu 3º ano e ele costuma errar alguns chutes que outros acertariam com certa facilidade. Então a gente fica com a pulga atrás da orelha e fala, não, muito provavelmente o Moody, ao final da semana 18, vai ter que mandar currículos para alguma franquia de hambúrgueres por aí nos Estados Unidos. Lógico, talvez tenha algum time que contrate ele para practice squad se necessário, porém, todavia, entretanto, eu acho que ele será dispensado dos 49ers. E, sinceramente, eu acho que aquele chute de 58 jardas foi feito propositalmente pelo Kyle Shanahan para terminar de queimar o menino e não ter nenhuma desculpa para mantê-lo no time no ano que vem. Só impressão. Não houve nenhuma entrevista em que isso tenha sido confirmado por qualquer pessoa dentro do staff ou do time do 49ers, mas, sabe, fica aquela sensaçãozinha de vamos colocar um ponto final na carreira do Moody dentro do 49ers. E o que o Lions tem a ver com isso? Nada, eles só fizeram o papel deles. 157 jardas corridas, 117 só com Jahmyr Gibbs, 31 com Craig Reynolds. Nós tivemos bolas aí muito bem distribuídas para os recebedores. Jameson Williams, 77 jardas, 1 touchdown. Sam Laporta, 64 jardas, 1 touchdown. Amon-Ra St. Brown, 60 jardas, 1 touchdown. Distribuiu muito bem. O 49ers teve uma distribuição também não tão irregular. O Purdy conseguiu distribuir bem as jogadas. Para você ter uma ideia, 141 jardas do Rick Pearsall. Rick Pearsall ele jogou como nunca jogou no 49ers nessa semana 17 e ainda anotou um touchdown. 112 jardas para o Kittle, dessa vez sem touchdown, e 67 jardas para o Jennings e 65 jardas recebidas pelo Guerendo. O Guerendo foi muito mais utilizado como recebedor do que como corredor, já que ele teve apenas 34 jardas corridas. Talvez aí tenha sido um pouco desse erro do time do 49ers, que vinha correndo bem
com Guerendo, Deebo Samuel, o próprio Purdy correu 12 jardas, uma jogada de corrida com o Joshua Dobbs e o Rick Pearsall que correu 6 jardas em 2 tentativas. A defesa foi relativamente bem, o quanto deu para aguentar. 4 tackles for loss do Nick Bosa, 2 sacks, 5 tackles solo, 8 tackles totais, além de 4 QB hits. Foi de longe o personagem mais prolífico da linha defensiva da defesa de uma forma geral, ok? O Dee Winters, enquanto esteve saudável, esteve muito bem também ali nos seus tackles, 8 tackles totais, 3 solos. Porém, todavia, entretanto, não foi suficiente para travar todo o ataque do time de Detroit. Agora eu quero saber a sua opinião. Torcedor do 49ers, torcedor do Detroit Lions, o que você achou desse jogo? Para o torcedor do 49ers, aí eu falo em causa própria, eu já não tinha tantas esperanças e me surpreendeu bastante. Sabe aquela vontade? Eu falei, não, tenho que ficar aqui nesse time, eu não posso perder meu emprego ano que vem? Muitos talvez estivessem fazendo isso. Porém, todavia, entretanto, do lado do Lions era a certeza de tentar manter a chance viva de ficar com o first seed para os playoffs. E agora é só vencer ou até mesmo empatar com os Vikings na semana que vem, que aí vai estar garantido para o time de Detroit, que vem surpreendendo grandemente desde o ano passado. O Dan Campbell está fazendo um excelente trabalho lá em Detroit. É rival de conferência? Ok, mas eu sinto um apreço pelo Detroit Lions, pelo que veio acontecendo durante tantos anos e o que Dan Campbell transformou essa franquia que era perdedora em uma franquia vencedora. Quem diria, hein? Você, torcedor dos Lions, o que espera para esse time, para o seu Detroit Lions nesta pós-temporada? Eu, como fã de NFL, espero grandes coisas. Eu acho que você também espera. Fã do 49ers, o que você espera para o seu time? Eu me incluo nessa, para o ano que vem. Porque pós-temporada não vai existir. O que nos resta é aguardar movimentações ali dentro das coordenações, principalmente defensiva, movimentações com dispensa de jogadores, talvez algumas contratações pontuais na Free Agents e por fim o draft. E depois só os training camps e esperar 2025 começar e ver como será o nosso próximo ano. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Vamos embora para mais touchdown. Valeu!